Bem-vindos a todos à nossa aula sobre 1808, a vinda da corte portuguesa para o Brasil. É o que nós vamos tratar nessa aula. 1808, a corte lusitana vem para o Brasil. Então, fugindo, né, das perseguições napoleônicas, com medo ali do Napoleão cortar a cabeça da turma, a corte lusitana veio para o Brasil em 1808, trazendo uma comitiva de mais de 10 a 15 mil pessoas. Foram transplantados aqui para o Brasil toda a corte portuguesa, todas as instituições públicas com seus respectivos funcionários foram trazidos para o Brasil, trouxeram uma biblioteca de mais de 60 mil exemplares e eles foram escoltados, essa comitiva toda foi escoltada de Portugal, esse império ultramarino, império já decadente, para o outro lado aqui do Atlântico, foram escoltados pela Inglaterra, mas a Inglaterra tinha os seus objetivos. Em 1808, no dia 24 de janeiro de 1808, é aprovada ali a questão dos portos, né? Dos portos amigos, a abertura, 28 de janeiro de 1808, a abertura dos portos às nações amigas, foi promulgada esta lei, é claro, favorecendo a Inglaterra, que o objetivo da Inglaterra era a matéria-prima ali do Brasil, sobretudo o algodão. Bem, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Qual foi a situação do Brasil à época da chegada da corte? O Brasil era um território desagregado, não tinha uma união, não era um território unificado no sentido de haver um sentimento de nação. Ainda não tinha, era um território desagregado. As pessoas elas não se identificavam, né, com brasileiros ou na época como brasilianos ou brasilienses. Eles se identificavam como mineiros, cearenses, pernambucanos, não é? E não existiam, né, instituições políticas que unificassem o território português na América. E tinha uma burocracia grandiosa. Antes de 1808, um súdito português do Ceará, por exemplo, enviaria um requerimento ou uma petição diretamente a Lisboa e não ao Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época. A navegação de cabotagem, por exemplo, que é a navegação costeira, ela era proibida, né? Os territórios coloniais eles deveriam comunicar diretamente com Lisboa. Então, isso fazia com que esse território ele vivesse realmente dessa forma desagregada, né? Justamente porque Portugal preferia assim. Mas com o tempo Portugal percebeu que não era economicamente vantajoso essa desagregação territorial, né? Diante das exportações, das colônias, o que as colônias produziam para a França, como São Domingos, lá, o atual Haiti, outras colônias inglesas produziam isso para a Inglaterra, e o que o Brasil produzia ali para Portugal exportar era algo bem defasado com relação às outras potências. Então, para mudar isso, né, era preciso desenvolver estradas, fomentar a navegação fluvial, estudar a natureza para ampliar a exploração de minérios e produtos tropicais. Assim, quando a burocracia portuguesa foi transportada para o Rio de Janeiro, ela carregou consigo a ideia de unir, né, de unidade territorial da América portuguesa. Agora, a questão deles terem vindo para cá não foi somente, é claro que isso pesou mais do que tudo, né, a questão do Napoleão e deles temerem, né, a questão toda ali das guerras napoleônicas, mas o Dom Rodrigo de Souza Agostinho, Coutinho, melhor dizendo, Dom Rodrigo de Souza Coutinho, principal ministro Dom João VI, em 1803 ele já falava sobre o Brasil transformá-lo num poderoso império
onde Portugal poderia conquistar o que havia se perdido na Europa. Então, a viagem do Dom João VI, Tutus Comitiva, em 1808, não foi simplesmente uma fuga, né? Pois estadistas de alto escalão já tinham formulado essa hipótese, né, que eles poderiam transformar o Brasil aqui num grande império. A elevação do Brasil à condição de reino, em 1815, com a criação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, faz parte dessa longa e lento processo de construção da unidade territorial brasileira. No Rio de Janeiro, a corte joanina, né, se vinculou com comerciantes de grosso-stato, traficantes de escravo, grandes agricultores de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Foram dezenas de casamentos entre a nobreza lusitana e a elite local. A elite local enriqueceu e foi transformada em elite imperial por Dom João VI, que concedeu títulos de nobreza. Além disso, o imperador também lhes garantiu terras, né, sesmares aí. Você veja que quem se beneficia dessa vinda da corte para o Brasil, a corte portuguesa para o Brasil, é a elite, né? A elite se torna ainda mais forte agora, também com títulos de nobreza. Só que essa vinda da corte para o Brasil, eles tinham uma vida luxuosa, né? E como queria ser bancada essa vida luxuosa da corte, né? Uma corte que a gente viu, veio aí com 10 a 15 mil pessoas. Seria bancada com impostos, né? Porque quem sempre sustenta uma minoria rica, cheia de pompa, vai ser uma maioria pobre. É a maioria pobre que mantém a minoria rica. Então, tanto é que até hoje a concentração de renda no Brasil está nas mãos ali de poucas, né, pessoas. É a maioria que mantém a minoria no seu luxo. Então, o que acontece? Quando eles vêm para o Brasil, eles estão ali no Rio de Janeiro, eles também fazem, né, eles procuram fazer com que a cidade ela se modernize, ela se torne uma cidade com ares europeus, né, arquitetonicamente, as ruas, enfim. E vem a questão dos gastos, né? Então veio os impostos, né? Impostos altos para manter todo esse luxo. E daí chegou uma hora que teve pessoas que não aguentaram mais isso. E quem não aguentou foram ali os pernambucanos, né? Em 1817 explode a Revolução Pernambucana. Em março de 1817 eclodiu a Revolução Pernambucana, né? Ela durou 75 dias. E foi, né, chamada como movimento anticolonial. O uso do termo anticolonial já indica que, a despeito da abertura dos portos às nações amigas em 1808, que revogou o exclusivo colonial, porque até então eles faziam negócios somente com navios de bandeira portuguesa. Agora não. Era com navios de todas as nações amigas de Portugal, sobretudo a Inglaterra. Agora aconteceu o seguinte: o imposto criado, né, para instituir a iluminação pública na corte fluminense, o qual foi cobrado em todo o Império Luso brasileiro, começou a trazer um descontentamento, não é? Dom João VI, ao migrar com sua corte para o Brasil, rompeu drasticamente com o antigo sistema colonial, pois a abertura dos portos às nações amigas expandiu o comércio brasileiro. Antes de 1808, então, produtores e comerciantes, eles residentes no Brasil, só poderiam vender para navios de bandeira portuguesa. Depois de 1808, tornou-se possível comercializar produtos com navios vindos do mundo todo, né? Como a gente falou, sobretudo na Inglaterra. A revolta liberal ocorrida em Pernambuco em 1817, ela não dispunha, né, de força militar capaz de vencer a repressão, e a repressão enviada, né, do Rio por Dom João VI.
A Revolução Pernambucana ocorreu em 1817, foi o último movimento separatista, né? Houve as causas, houve a desvalorização do comércio do açúcar, né? Já havia caído muito, né? Principalmente porque a Holanda, ela, vamos dizer assim, que ela detinha esse comércio lá, né, nas Antilhas, e o algodão, né? O algodão brasileiro no mercado externo, ele tinha caído muito o preço. Também o aumento de impostos, né, para manter as cortes foi outro fator. E o que eles defendiam? Defendiam a república, né? Não mais, então, era a república, não mais uma monarquia. Também a manutenção da escravidão, fim da cobrança de impostos, liberdade de crença e expressão. Mas você veja que foi uma revolta, não podemos dizer que foi uma revolta que abrangia toda a sociedade, né? Não abrangia, porque a manutenção da escravidão é algo que interessava somente as elites. Então, essa questão da manutenção da escravidão, que eles defendiam também nessa revolta de Pernambuco em 1817, mostra que uma parte da população, a população mais sofredora, ela não tinha voz, ela iria continuar sem voz, né? Temos os líderes, né? Frei Caneca, Frei Caneca foi um dos líderes da Revolução Pernambucana, Antônio Carlos de Andrade Silva, o irmão de José Bonifácio, e acontece que essa revolução ela não durou, mas mostrou para a corte portuguesa, né, que haveria possibilidade de haver mais situações assim pelo descontentamento. Todos eles foram mortos, né, após a supressão dessa revolução. Começou em 6 de março de 1817, foi até 20 de maio de 1817. Os revoltosos se entregaram ao general Luís do Rego Barreto. A Revolução Pernambucana desafiou o poder da coroa portuguesa, né, ao questionar as abusivas taxas de cobrança de impostos, destacou a insatisfação dos brasileiros, né, com a presença portuguesa e pontos importantes do comando político, econômico e militar do Brasil. O governo provisório foi formado em 1817, adotou algumas medidas que beneficiariam, como disse, a elite de Pernambuco, né? Mas, enfim, foi debelada. E depois temos a volta de Dom João VI a Portugal, acontece a Revolução do Porto, né? A Revolução Liberal do Porto, em 24 de agosto de 1820. O Porto, né, uma cidade no norte de Portugal. Os revolucionários pediam o retorno do rei a Lisboa e a convocação das Cortes Gerais e Extraordinárias da nação portuguesa para elaborar uma Constituição. E em 1821, Dom João retorna a Portugal, deixando aqui como príncipe regente o Dom Pedro I. Agora, lembra que eu falei do interesse da Inglaterra, né? A Inglaterra ela foi muito beneficiada com a abertura dos portos para as nações amigas, né? Já que em função das guerras napoleônicas e também da independência dos Estados Unidos, estava sendo prejudicado a questão da matéria-prima, o algodão, ali na primeira Revolução Industrial. Então, aqui no Brasil, eles tiveram essa visão, né, de que aqui eles poderiam, né, continuar abastecendo ali de matéria-prima a Inglaterra, né, a questão do algodão. Por isso é que eles foram grandes incentivadores e protetores, né, da corte vir para o Brasil e também da independência do Brasil, que é o que nós vamos ver na nossa próxima aula, não é? Então fica aí essa aula para nós de hoje, bem compacta, bem resumida, mas deu para nós entendermos tudo isso, né? Só mais alguns detalhes, né? Teve aqui o Tratado de 1810,
a taxa de importação de 24% para todas as nações, Portugal incluído seria de 24%, e para a Inglaterra apenas 15%, que na realidade significava praticamente a concessão de um monopólio e o fim do exclusivismo comercial. Com isso, os ingleses passam a negociar livremente nos portos do Brasil, com fortes desvantagens para os comerciantes de algodão brasileiro, os estabelecidos na província. E nós vamos dar continuidade à nossa agora próxima aula, onde nós vamos ver que estes acontecimentos que nós vimos nesta aula, elas vão desencadear, né? Vão desencadear a questão da independência do Brasil, tendo, né, a Inglaterra como forte incentivadora desta independência, tá ok? Então, até a nossa próxima aula. Valeu a todos!